Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. O sentimento hoje é bastante bullish, como podemos ver aqui pelo nosso heatmap das ações europeias. A maior parte dos setores então a negociarem no verde e a proporcionarem aqui alguns ganhos interessantes na maior parte dos índices, superiores então a 1%. O VSTOXX também cai mais de 2%, isto depois também da sequência de uma sessão asiática bastante positiva, com destaque para o índice japonês, que valorizou mais de 4%. Isto porque Donald Trump anunciou durante a noite um acordo comercial com o Japão, com uma tarifa recíproca de 15%, incluindo o setor automóvel, que anteriormente enfrentava uma tarifa de 25%. E, portanto, em troca, os japoneses comprometeram-se a investir mais de 550 mil milhões de dólares nos Estados Unidos. E o primeiro-ministro japonês, Ishiba, confirmou então estes termos do acordo comercial, o que levou então as empresas japonesas a dispararem em bolsa, sobretudo a setor automóvel, como por exemplo a Toyota, que disparou mais de 15%, a Honda também mais de 11%, a Mazda mais de 17%, a Nissan mais 9% e a Mitsubishi mais de 13%, com a euforia também a espalhar-se para o mercado sul-coreano, com a Hyundai a disparar mais de 11% e a Kia mais de 7%. Portanto, foi aqui uma lufada de ar fresco para o mercado asiático, que acabou então por também alastrar-se para o mercado europeu e também para os futuros americanos, que perspectivam para já uma abertura em forte alta no dia de hoje, num dia em que teremos aqui um calendário económico bastante reduzido, marcado então pelas vendas de casas existentes em junho nos Estados Unidos, portanto um dado então do mercado imobiliário e também pelos inventários do petróleo do EIA às 15h30, em que se espera um valor de menos 0,6 milhões, sendo importante recordar que ontem o API saiu então nos menos 0,58, portanto mais ou menos em linha com o valor esperado também, que é igualmente o valor que é esperado para hoje, para os dados do EIA. Olhando para o mercado acionista, começando então aqui pelo mercado europeu, os índices europeus finalmente recuperam um pouco, o DAX acabou por não conseguir quebrar este suporte, portanto fez aqui um teste deste suporte já por 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não conseguiu quebrar, reagiu fortemente em alta e agora tem aqui uma linha de tendência unindo aqui estes máximos que leva aqui já a 2 pontos de toque, portanto se conseguir quebrar esta linha poderá novamente revisitar os máximos históricos. O IBEX também aqui a disparar então esta manhã, também devemos estar aqui atentos a esta linha de tendência ascendente que está aqui para já a marcar o ritmo de subida no IBEX e o CAC também a disparar, a abrir com um gap em alta e está aqui também bastante forte no dia de hoje. FTSE também a fazer aqui um novo máximo, depois de uma consolidação durante alguns dias, finalmente a disparar, portanto fez o breakout, está super bullish e também o Eurostoxx 50 a subir. No entanto, tal como o DAX também tem aqui uma linha de tendência descendente, que no caso do Eurostoxx 50 está aqui praticamente na iminência de ser quebrada, portanto se conseguir quebrar, pode haver uma reação em baixa, como é óbvio, mas se conseguir quebrar hoje ou nos próximos dias, teremos aqui também um sinal de entrada bullish no Eurostoxx 50. Em relação aos mercados americanos a dispararem, com mais um acordo, alcançado, apesar de Donald Trump ter dito que o acordo mais complicado é realmente o acordo com a zona euro, com Trump a considerar o bloco europeu então um dos negociadores mais difíceis, e as tarifas de 30% que se avizinham já incentivaram conversas com o uso inédito do instrumento anticoercivo da União Europeia. Tarifas deverão entrar em vigor então a 1 de agosto, não falta aqui muito tempo, temos apenas uma semana, e portanto, apesar disso, os mercados estão a subir, deverão subir até ao princípio da semana que vem, à altura em que depois deverá haver aqui, se não houver notícias, como é óbvio antes disso, em relação a acordos com a União Europeia no fim de semana, devemos entrar num período de pausa até ao dia 1 de agosto. Vamos ver. O Nasdaq também aqui a recuperar com alguma força, o Dow Jones invalidou também aqui este potencial cabeça e ombros que estava aqui a fazer e quebrou esta linha de tendência descendente, portanto, à semelhança também de outros índices que vimos há pouco, o DAX, o Eurostoxx 50, aqui também o Dow Jones quebrou a linha de tendência e ganhou força, portanto, poderá vir aqui aos máximos feitos então no princípio deste mês de julho, e também o Russell 2000 com bastante força no dia de hoje,
a tentar também quebrar aqui os máximos que fez no dia 10 de julho, nos 2.290 pontos. O VIX mantém-se para já em queda, já caminha então dos 18 pontos, com as moedas de risco então hoje a serem aquelas que ganham mais força, a UD, a NZD e também a Libra. Do lado das mais fracas temos aqui o Yen, o CHF e também o dólar americano. Portanto, moedas tipicamente relacionadas com o sentimento de aversão ao risco. Temos então aqui o dólar index, que até iniciou o dia a recuperar, mas entretanto caiu. E, portanto, euro-dólar atingiu, atenção aqui, o target teórico. Ontem foi o trade da oportunidade, aqui o euro-dólar, a quebra aqui deste canal, e foi atingido então ontem, no final do dia, aqui os 1,1760, que era aqui o target teórico então da quebra deste canal em alta. Agora está a corrigir um pouco em baixa. E o cable também aqui praticamente atingiu. Não foi ainda o target teórico por muito pouco. Estamos a falar aqui de apenas 12 ou 13 pips. Eventualmente ainda poderá lá ir durante o dia de hoje. Há o DUSD também fortíssimo. Portanto está aqui a chegar também uma zona de resistência. Vamos ver se consegue quebrar a mesma em alta. E também aqui o NZD, USD, a disparar então no dia de hoje e a atingir aqui esta zona de máximo relativo, ou muito perto de atingir, que poderá servir também de resistência à evolução da cotação. O Iene a ganhar aqui alguma força em relação ao euro, aqui no curto prazo, como estamos a ver. Com o Iene então a ser bastante volátil no dia de hoje. Libra Iene também aqui volta para baixo no curto prazo e o dólar Iene também continua para já a tendência de queda, com o franco suíço também fraco, era o franco suíço lateral e o dólar franco suíço quebrou então também aqui este canal e está a vir novamente para baixo, poderá então fazer aqui novos mínimos. No mercado de matérias-primas agrícolas, a soja, depois desta queda, voltou então a recuperar. O café, depois da quebra do canal, caiu, atingiu o target teórico e está agora a recuperar. Vamos ver se virá aqui acima ao nível dos 61,8% de Fibonacci de todo este movimento de queda. O milho mantém a tendência de queda. Eu acredito que, finalmente, depois desta correção, irá retomar a tendência de queda e, eventualmente, já neste movimento, poderá atingir aqui os mínimos feitos, então, em agosto do ano passado. Também o target teórico, então, deste canal de médio prazo. E temos também aqui o cacau, que continua aqui na zona de resistência, para já não conseguiu ainda reagir em baixa nesta zona, várias velas de rejeição, mas nenhuma ainda mostrou finalmente um momentum bearish a aparecer. Já o açúcar também parece estar a voltar ao movimento de queda e o zinco mantém-se aqui novamente a testar o limite superior do canal, portanto, depois de ter caído um pouco, voltou então a testar esta zona. No mercado de matérias-primas energéticas, o petróleo mantém-se aqui a negociar em range, a tendência continua a ser de queda, portanto, acredito que iremos, eventualmente no dia de hoje, aqui aos 64,40 e eventualmente até quebrar estes mínimos em baixa. E o gás natural também confirmou então a quebra deste canal, portanto, deverá continuar a cair até à zona dos 3 dólares. Já o ouro e a prata, portanto, o ouro confirmou então, atenção, reparem, a quebra deste canal de longo prazo, portanto, a confirmação, como é óbvio, deverá ser feita num gráfico diário. Temos apenas uma vela diária a fechar acima do canal. Eu guardaria por mais uma vela, mas se confirmar, tem aqui muito potencial de subida. Qual é que é o target? É dado então pela projeção da altura deste canal no ponto de breakout, o que deverá levar aqui o ouro para os 3.770 aproximadamente. Também a prata, super bullish. Portanto, reparem que também quebrou o máximo relativo feito há 2 semanas e também se prepara para vir então para cima, pelo menos até à zona dos 40 dólares. Sendo que, a longo prazo, veja a prata a vir aqui então a testar este máximo, 44, e depois o outro máximo, perto então dos 50 dólares por onça. Por último, mercado de criptomoedas. A Bitcoin manda-se a consolidar, portanto, na minha opinião, super desinteressante, mas está a fazer aqui um padrão de consolidação. O Ethereum não conseguiu quebrar ainda a resistência, nem sequer atingi-la novamente, e a Solana ruma então a esta confluência de linhas de tendência e de resistência que havíamos falado ontem, que poderá servir aqui de travão à evolução da cotação.
Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.